Vamos fazer arte já? Sair da cozinha e já ir direto para o nosso cantinho de artesanato, porque esse programa não para e isso é muito bom. Mônica Barros já está aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem. Prazer. Prazer é todo meu. Que bom te receber aqui nessa segunda-feira. Muito obrigada. A Mônica vai ensinar pra gente hoje uma técnica de pintura em tecido e eu já fiquei apaixonada por essa pintura que você fez. Ai, coisa linda, gente. Eu acho tão bonitinho esses bichinhos. Ai, que bom. Então, hoje a nossa sugestão é o Pug, né? Que é o cachorrinho. O que eu fiz aqui? Eu já adiantei como base, eu vim com a cor camurça, eu preenchi, aqui só foi preencher, já preenchi com camurça de base. E aqui eu vim sombreando com a cor chocolate. Eu deixei alguns espaços aqui para mim passar as dicas como que eu faço. Com a cor chocolate, esse aqui é um pincel número 10, ele é língua de gato. Eu vou vir aqui abaixo, ó. Aí eu vou posicionar o meu pincel e risco. Ó, isso daqui eu tô sombreando. E puxo. Aqui também, ó. Só para o pessoal de casa ver mais de pertinho, então você já deixou pronta a base, é isso? Isso, que foi feito com a cor camurça e a sombra foi usado chocolate. Aqui embaixo, onde que eu quero, que são as dobrinhas do cachorro, como esse cachorro ele é bem gordinho, esse pug, então a gente vai sombrear aqui embaixo. Sombreio com o chocolate e aí depois eu intensifico com o marrom. Pouquinho de nada de marrom com o mesmo pincel, não precisa lavar. Como são tons parecidos, não há necessidade de você lavar. Aí você pode vir aqui, ó, e intensificar a cor. Depois eu venho, lavo meu pincel, pego a cor amarelo pele. Pego a cor amarelo pele. E aqui, onde eu quero, que são as gordurinhas desse pug, eu venho aqui, ó, fazendo luz. Sem cobrir a nossa sombra. Aí eu faço aqui, aqui também, ó. Depois de secar, eu aconselho esperar secar, eu venho com um pouquinho de branco, quase nada de branco na pontinha do pincel. E aí eu venho, ó, em cima, ó. Esse efeito aqui vai dar de gordurinha do cachorro. E foi assim que eu fiz na patinha, aqui, ó, embaixo. Foi todo esse procedimento. Vim com a cor chocolate, intensifiquei com o marrom, depois eu vim com amarelo pele e coloquei um pouquinho de branco. Quem tá fazendo em casa, faz com calma, então deixa secar um pouquinho, Isso, né? Deixa secar um pouquinho para passar o branco. Aqui, nessa parte da patinha, o importante é o quê? O que eu aconselho você vir com o branco. Eu só coloquei branco, porque esse branco aqui em cima da patinha, ele vai ter um efeito de volume. E aí você só vem com o movimento circular, ó. Aqui em cima. Aí em seguida, eu venho com o meu pincelzinho 0 para fazer aquelas garrinhas do cachorrinho. Eu venho com a cor marrom, ó. E aí eu vou riscar, ó, com o 0. Eu risco. E aí venho com o preto. E do lado do marrom que eu coloquei, ó, do lado, ó, eu venho com o tom preto. E aí eu vou fazer isso nas garrinhas do cachorro. Depois de seco, aqui como a gente não tem tempo, né, nós vamos fazer aqui, ó, com branco. Eu venho dar um pontinho de luz, que é um reflexo, ó, em cima. Que aí vai ficar assim. Pro focinho do cachorrinho, a cor que eu usei foi o cappuccino. Esse lado eu já deixei adiantado, ó. Aí eu venho com cappuccino, preencho toda a minha parte e venho sombreando com o preto. O preto você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu vou vir com o mesmo pincel, tá? O língua de gato, o 10. Aí você tira o excesso para não ficar muito forte a tonalidade. O que que eu faço? Aqui eu vou sombrear, ó, com o pincelzinho em cima, ó, com movimento circular. Eu vou fazer aqui um pouquinho de preto, ó. Bem pouquinho. Na boquinha, próximo à linguinha também, eu vou fazer sombra, ó. Só uma sujeirinha de tinta no pincel, Isso, né? uma sujeirinha de nada, porque o preto é um perigo. Se põe demais, acaba estragando. Melhor fazer aos poucos. Isso, vai devagarzinho, com a mão leve. Se tiver necessidade de você vir corrigir, você vem, intensifica de novo, põe mais tinta.
Ó, aqui eu vou escurecer de preto. Depois, para mim fazer aquelas ruguinhas que o cachorro tem próximo ao focinho, com um pincelzinho 6, ele tá lixado. Eu pego tinta na frente do pincel, ó, somente na frente, tiro um pouquinho para não ficar muito forte a tonalidade. O que eu faço? Venho aqui, ó, próximo ao nariz e faço uma meia lua, puxando do nariz até aqui arrastando, ó. Ó. E eu vou fazer 3 linhas, que isso daqui é a expressão que o cachorrinho ele tem próximo ao focinho. Essa é a tinta preta também, né, mãe? Isso, é tinta preta. Com o mesmo pincel, eu vou pegar um pouquinho de tinta, ó, no cantinho do pincel só, tiro o excesso. Eu venho fazendo aqui as bolinhas, ó, um movimento circular, aqui, ó. Eu vou fazer mais ou menos umas 5 bolinhas. E aí eu vou fazendo essa parte toda aqui, ó. Fiz isso, volto com meu pincelzinho 0 preto e aí eu vou pingar em cima desse pontinho preto que a gente fez, ó. Só que aí eu já vou intensificar, vou colocar a tonalidade um pouquinho mais forte, ó. Depois que tiver seco, a gente vai fazer o ponto de luz. Não posso trabalhar com a base molhada, principalmente porque eu esfumacei de preto. Eu vou ter que deixar ele secar bem. E aí eu vou vir com o pincelzinho 6 que a gente estava usando, bem limpinho, com a tinta branca na frente do pincel. Tiro o excesso. Aqui eu vou fazer um pontinho de luz, ó. Aqui. Aqui em cima, ó. Esse branco aqui vai dar volume o focinho do nosso cachorrinho, do nosso pug. Como que eu faço o nariz? Venho com o pincel 0. Aqui esse lado eu deixei pronto. Deixa eu só limpar ele que ele tá sujo. Aí eu vou vir com a tinta branca. Aqui, ó, eu risco, ó, faço tipo uma casinha. Aqui, ó, pra baixo. Eu puxo. E aí eu venho suavizando ele para não ficar um traço muito grotesco. Com um pincelzinho 6 eu puxo, ó. Ó. De dentro para fora, trazendo da narininha do cachorro. Aqui na lateral também. Ó, eu risco um quadradinho, ó, com o pincel 0 mesmo, um pouquinho de tinta, nada exagerado, com calma, ó. E aí eu venho suavizando, para deixar bem suave o tracinho do nosso pug aqui, ó. Depois você pode intensificar um pouquinho mais, colocar um pouquinho de branco. E aí eu vou fazer alguns reflexos com um movimentinho circular aqui, ó, com o pincelzinho 0, ó. Aí você pode vir colocar aqui um pinguinho aqui, ó, próximo do nariz. Ó. E para essa parte aqui do olhinho, eu vou vir com cappuccino, com a tinta cappuccino. Eu tiro o excesso com o pincel número 6. Aí o que eu faço? Aqui eu vou, ó, colocar, cobrir de cappuccino. Depois eu vou vir em sequência com um preto. Vamos sombrear com um pouquinho de preto, não precisa lavar o pincel. Só toma cuidado para trabalhar com preto, para você não acabar estragando o seu trabalho. E aí eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui. Ó, sempre puxando aqui, ó, da ponta do olhinho para fora. Aqui também, ó. Sempre das beiradas para dentro. Isso, para dentro. Esse aqui de fora para dentro. Aqui o olhinho eu já deixei preenchido, que foi a tonalidade preta. Aí eu vou vir com um pouquinho de branco embaixo, que é a pálpebra do cachorro. Aqui abaixo, ó. Vou preencher com branco. Em casa, claro que as amiguinhas vão ter mais tempo para fazer com calma. É uma peça bastante trabalhada, ela tem muito detalhe, mas é muito gostoso de fazer. É aquela peça para fazer com calma, para desestressar, não é? Para passar o tempo. É que a gente aqui não tem tempo, né? Mas em casa dá para fazer com bastante cuidado. Então, mas essas dicas aqui já ajudam as nossas colegas em casa. Muito. Pronto, aqui eu preenchi de branco, aí eu vou retornar com o meu camurça um pouquinho. Se você tiver dificuldade, você pode usar o 0. Aqui eu vou colocar esse mesmo, que é o 6 que eu tô usando, ó. E aí aqui, ó, eu vou riscar um pouquinho, ó, com o camurça, ó.
só para fazer um pouquinho de sombra. Depois eu posso preencher tudo um pouquinho aqui, ó, na parte branca, ó, perto do olhinho preto, ó, com a cuca moça. E aí eu vou contornar com preto e vou acrescentar também cappuccino, ó, abaixo. São detalhes bem delicados, Sim, né? Mas que fazem tanta diferença, toda né? a Dão uma diferença. expressão no olhar do cachorrinho, né? Isso. Aí aqui, depois a gente vai voltar com um contorno para fazer a separação de pálpebra e olhinho. O pontinho de luz, como que eu faço? Com o pincel zero, eu venho aqui, ó, em cima, como que eu faço esse pontinho de luz para ficar aqui? Eu faço, ó, pingo, e aí eu tiro, e aí eu vou espalhar essa tinta para ficar suave, um movimento circular, ó, e aí eu vou puxar, ó. Olha, puxei, vai ficar suave o meu traço. O que eu faço? Eu retorno com branco e aí eu vou colocar aqui um pinguinho, ó. Aqui embaixo também do olhinho, foi a mesma coisa que eu fiz, eu risco um pouquinho, ó. Ó, com branco. E para fazer a orelhinha, vamos correr pra gente passar bastante dica do nosso cachorrinho, né? Quanto mais, melhor, né? Aliás, nosso público pede tanto pintura em tecido, o seu pedido é uma ordem, viu? Por isso que a gente traz aqui mais essa dica da Mônica pra você. Ó, aqui o que que eu fiz? Eu só vou preencher normal, tá? Ó, com cappuccino, você vai preencher toda a orelhinha do cachorro. Ó, vou preencher esse pedacinho aqui. Preenchi, o que que eu faço? Eu vou fazer o mesmo procedimento do focinho. Um pouquinho de preto na pontinha do pincel. Aqui eu vou fazer sombra, ó. Sombra abaixo. Aqui, ó, no meio da orelha, ó, eu vou fazer com preto, que é sombra também. Ó. E depois eu volto com um pouquinho de branco, uma esquinha de branco. Tudo com o mesmo pincel. Isso, com o mesmo pincel, não tô trocando de pincel, ó. Com o pincel 6, o que que eu faço, ó? A parte da orelhinha aqui, ó, com branco, ó, com movimento de vai e vem, ó. Ó. E aí vai ficar assim. Você vai fazer só isso que eu falei. Cappuccino, esfumaça com preto e luz com branco. Pro lacinho, o que que eu faço? Vermelho tomate de base. Eu venho com o meu púrpura e aí eu vou sombrear. Aqui dentro do laço tem sombra. Ó, vou preencher com um pouquinho de púrpura. Aqui, ó. Aqui vou colocar a púrpura. Espero secar um pouquinho, intensifico com vinho. Venho em seguida também. Vou dar uma intensificada com vinho, ó. Ó, que vai dar profundidade ao lacinho. Aqui são as partes de cima do lacinho, da dobrinha do lacinho. Aqui, ó. Eu vou puxar aqui a profundidade do nosso lacinho. Eu já venho com vinho, ó, e aí eu faço, ó, eu puxo daqui da ponta do lacinho e faço esse movimento. E aí é só questão de sombrear mesmo. Depois de seco, o importante é que a luz venha, que ele esteja bem seco a base, porque se você fizer com a base molhada, vai ficar meio rosado, então eu aconselho esperar secar. Para a correntinha do lacinho, o que que eu usei? Eu usei aqui a cor siena natural, fumê, para fazer.
Depois eu vim com a minha tinta metálica ouro por cima, que vai dar aquele efeito de ouro, de dourado. Aí eu preenchi normal, vim e fiz branquinho aqui do lado. Aí a correntinha é a mesma coisa. Eu vou vir com o meu Siena Natural Fumê. O que que eu faço? Eu vou fazer, ó, bolinhas. A gente vai contar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas. E aí eu vou preencher todo esse espaço aqui, ó, fazendo bolinhas. Aí é a mão livre mesmo, né? Você não riscou. Não, essa aqui é a mão livre. Se as amigas tiverem dificuldade, vou disponibilizar o risco na minha página. Ah, legal. E aí eu vou deixar. Mas para quem não consegue fazer a mão livre... Quem já tem mais prática, pode fazer a mão livre. Aí eu faço com o Siena Natural, depois de seco, tem tudo uma questão de esperar secar. Eu vou vir com a minha tinta metálica dourada por cima e aí eu vou riscar, ó. Ó. Tem que estar seco. Como aqui já tá molhado, não vai dar muito para vocês verem em casa, mas quando tiver sequinho vai ficar bem douradinho ela. E aí o que que eu faço aqui agora com o marrom, com o mesmo pincel, tô usando o 0, como são partes pequenas, então aconselho você usar um pincelzinho menor. Eu vou preencher com o marrom aqui dentro, ó, que é a sombra. Ó. Fiz isso, vou vir com branco e aí eu risco aqui em cima com branco que é a luz. E aqui embaixo, branco também. Em cima um sim e outro não, ó. Tô colocando luz. E aí ele pronto, ele vai ficar dessa forma aqui. Para a linguinha do nosso cachorro, eu preenchi com rosa chá. Coloquei rosa chá em toda a base. Vim sombreando com a cor coral. E aí eu vou vir com o meu púrpura. E o que eu faço? Pego tinta na frente do pincel 6 ainda que eu tô usando. E aí aqui tem uma risquinha, que é aquela parte da divisão da língua. Aí eu puxo. Ó. Tô tentando correr aqui para passar o tanto de dica que eu consigo. Tá passando muita dica, isso é muito legal. Para as amigas acompanharem em casa, ó. E aqui o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um movimento circular, que aqui é a sombra da linguinha do nosso cachorro, ó. Depois eu volto de novo com o pincel 6, a tinta na frente do pincel em pezinho, o que que eu faço? Eu risco, ó, aqui que é a sombra e eu risco aqui embaixo também. Depois de seco, que tiver seco, você pode vir com branco e colocar aqui na lateral, que é o nosso ponto de luz. As amigas vão ter bastante tempo em casa, calma para fazer, que é uma pintura bem detalhada. É uma pintura muito rica em detalhe, é lindo esse cachorrinho. E é isso que faz a diferença, toda né? Que dá a diferença vida pro cachorrinho. Com calma. Pro chão, eu usei, na bolsa que eu fiz, eu coloquei o cinza lunar do cachorrinho. Você só vai vir com cinza lunar, com o pincel número 10, que é o maior, aqui embaixo, ó. E aí você vai posicionar o seu pincel em pé, movimento de vai e vem, ó. Você vai fazer isso aqui em toda a parte que o cachorrinho tá. Nas áreas próximas da patinha do cachorro, você vai vir com preto, bem pouquinho preto. E aí você vai intensificar, que é a área que tá dando sombra, que os pezinhos deles estão em cima. Ó. E aí você vai fazer sempre próximo às patas, com o cinza lunar no chão e intensifica com o preto nas áreas próximas às patas do cachorro. E para essa patinha aqui, você pode preencher de marrom, que foi a base que eu fiz, marrom puro mesmo. Lembrando que eu não estou usando diluente, é a tinta pura. E aí você vai vir com um pouquinho de preto, com um pincelzinho menor. Ó. E aí você vai escurecer. Eu vou escurecer aqui, ó, com o movimento, ó, meia lua. Eu escureço aqui também, ó. Vou escurecer embaixo.
uma sombra, depois eu volto com um branquinho, lembrando que esse branco ele sempre vai dar volume às patinhas, a gordurinha que o cachorro tem. São os pontos de luz, né? São os pontos de luz. E aí você só coloca aqui em cima, faz um movimento circular, ó, e tenta suavizar o máximo que você puder, para não ficar aquele pingo de tinta em cima. Pronto, acho que eu consegui passar todas as dicas do cachorrinho. Ufa! E quanta dica legal, quanta dica boa para quem está em casa poder conseguir fazer esse cachorrinho pug lindo. Aliás, a Mônica trouxe aqui a sugestão para a gente. Quando a gente pensa em pintura em tecido, muita gente pensa só no pano de copa, né? Mas tem muita coisa que dá para fazer em pintura em tecido. Hoje o cachorrinho ela trouxe para a gente aqui na bolsa. Tem sugestão de capa de almofada, dá para usar para muitas finalidades. Muitas coisas. A pintura em tecido, você pode usar essa técnica não só no tecido, como no MDF, no vidro, no que você desejar e vai da sua criatividade. E eu quero deixar um beijo para as minhas amigas do Facebook que acompanham o meu trabalho, que de certa forma me incentivaram muito. É por causa delas, do meu público, que eu estou aqui. Quero deixar um beijo muito grande para todas elas, agradecer a produção do programa por mais uma oportunidade. Eu espero que eu tenha conseguido passar todas as dicas que eu tinha que passar para fazer. Vou disponibilizar o risco do Pug na minha página do Ateliê Dom Arte, na minha página do Facebook, está com Mônica Barros. E você, quem não me segue nas minhas redes sociais do Instagram, é o Barros5338. Segue lá. Vai lá. Segue a Mônica, os contatos estão aí no vídeo. Já segue mulher.com também, já segue minha página também, Facebook, Instagram. Aproveita, vai lá para não perder nada do que a gente posta por aqui. Aliás, a Mônica deixou um pano de copa para a gente sortear também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Com certeza que quem receber vai ficar muito feliz. Olha que lindo. Presente da Mônica para você que assiste mulher.com. Mônica, obrigada, viu? Boa semana. Até a próxima. Obrigada. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco mulher.com tá de volta.